Opa, há quanto tempo eu não te encontro aqui, né? Mil desculpas. Entrei aí num período muito longo de hiato, muito por minha culpa mesmo. Eu, Gabriel, que edito aqui o programa, acabei entrando num período com muita coisa pra fazer, uma loucuragem, mas tudo vai voltar ao normal. Obviamente não ao normal, mas vamos caminhando aí no nosso ritmo. Hoje vocês vão ouvir aqui o episódio de número 17, em que a gente recebeu o filme Munique ao Sol, do Wellington Sari. Um filme que está disponível no YouTube, no canal da Produtora O Quadro, então eu recomendo que você assista ele antes da sessão para até comentar um pouco ele, caso você goste do nosso papo, ou antes até, inclusive, de ouvir o nosso papo, que eu acho que vai ser muito massa. Esse papo ficou bastante legal e eu queria aproveitar para indicar uma sessão do Cinefab que vai rolar na próxima terça-feira, logo depois da publicação desse programa, que é a sessão de um conto de verão do Eric Romer, que, caso você conheça o filme, ou caso você ouça o debate, você vai perceber que tem uma certa relação com o Munique. A relação entre os dois filmes não foi planejada por nem a gente, nem o Wellington, mas vai rolar. Não, brincadeiras à parte, tenham uma ótima sessão e aproveitem a conversa. Não se esqueçam de assistir o filme. Tchau, tchau. Acho que a gente sempre gosta de começar já com uma pergunta e seria legal a gente começar dessa forma como sempre. Eu queria falar de uma coisa que é a primeira coisa que a gente vê no filme, que é a Monique, né? A primeira coisa, literalmente, assim, né? O nome na cartela. Que ela guia o filme, mas de uma forma um pouco diferente, assim, do que a gente esperaria. E perguntar da escolha da Monique, da construção dessa personagem, por que chamá-la de Monique, assim, principalmente entendendo que a própria piada natural, assim, né? Que a Monique se chama Monique e tal. Então, queria começar falando um pouco disso, assim, que você falasse um pouco dela e de por que fazer o filme sobre ela, assim. Não, legal, legal, Gabriel. Assim, primeiro de tudo, né, agradecer aí o convite. É sempre legal conversar com vocês, estar com vocês. Então, fico bem feliz assim que a gente esteja mais uma vez juntos aqui para falar de um filme que faz tempo até que eu não falo sobre ele, assim, né? Até ele voltou um pouquinho assim a público graças às listas lá do MIS e tal. Fiquei bem feliz assim com isso, assim, e estava pensando o quanto seria bacana essa conversa assim para ouvir um pouco da opinião, né, assim, das impressões das pessoas hoje em dia, né? Afinal, um filme já tem quantos tem 500 anos já esse filme, 10 anos, enfim. Excelente questão, assim, é difícil até começar por ela, mas claro, é uma questão que não tem como não surgir, né? Afinal, ela é literal, é muito na cara. Assim, a Monique tinha feito até então vários é exagero, mas pelo menos alguns filmes com a gente, né? Eu tinha feito um filme com ela, o Mal Me Quer, que era um Super 8. Acho que ela fez O Último Dia com o Christopher depois, e foi isso. E aí veio o Monique ao Sol. Então, como que a gente chegou até ela, né? Como que eu cheguei até ela e como que isso foi se construindo até fazer um filme que tivesse o nome dela, que tivesse essa coisa da persona da atriz se misturando com a própria atriz e tudo mais. Acho que tem que falar, para chegar nisso, tem que falar um pouco sobre a questão, assim, do que eu estava tentando fazer, do que também eu estou tentando fazer, talvez até hoje, mas em graus diferentes, que fosse um cinema bastante idealizado, assim, num certo sentido, né? Embora seja um tipo de cinema bastante simples em construção narrativa, nos seus núcleos dramatúrgicos ali, né? São filmes com temas que a gente podia chamar de não importantes, no sentido também importante como algo socialmente impactante, enfim, né? Não são filmes dessa natureza. Então, sendo filmes sobre pessoas, mesmo sendo filmes sobre pessoas e em situações geralmente divertidas, assim, né, no sentido das férias ou no sentido de um espaço interessante, espaço praiano no caso aqui, ou em outros curtas que eu fiz em espaços que são meio espaços de cinema, né, dá para chamar assim. Então, encontrar um personagem que seja uma espécie, que ele consiga ser a cara daquilo que foi idealizado por mim enquanto roteirista ali, é uma coisa difícil e uma coisa muito importante. Então, quando isso acontece, é bastante, né, é um achado, né? Então, a Monique tem muito disso, assim, encontrá-la teve esse impacto para mim no sentido de que é uma atriz que tem um humor que, assim, é uma atriz, uma pessoa, né, que tem muita afinidade comigo em termos de humor, assim, uma pessoa que entende a graça do que eu eventualmente possa falar e eu entendo a graça daquilo que ela fala e então tem essa afinidade humana, da relação mesmo, assim, que é difícil encontrar. E aí eu
parece que eu estou dando umas voltas aqui, mas eu espero que faça sentido, né? Eu vou tentar dar sentido a isso. Mas esse lance da coisa meio idealizada tem nesse sentido, esses filmes, né? Comédia, esses filmes que os diálogos não são necessariamente muito próximos do que as pessoas falam na vida real, enfim. Então eles exigem também um tipo de abordagem ali por parte da atuação que é um tanto específico, assim, né? Essa coisa, né? Nós não temos uma tradição gigantesca em Curitiba, enfim, no Paraná, de um cinema de gênero, de comédia e tal. Então é natural que seja um pouco difícil encontrar atores ainda mais jovens que versem, né, muito bem, que tenham um vocabulário da comédia ou, né, que conheçam um tipo de cinema que é esse que eu estou falando, mais idealizado e mais voltado à personalidade, enfim, né? Então, essa questão chama muita atenção. Eu estou voltando a isso, então, quando eu conheci ela como pessoa, tal, e trabalhando com ela, fazendo os filmes com ela, isso ficou muito interessante, ficou muito evidente de que, ó, eis aí uma personagem, eis aí alguém que pode ser uma espécie até de alter ego, né? Nesse sentido que a gente falar de cinema de autor, enfim. E aí para chegar então no Munique ao Sol, acho que eu não lembro exatamente em que momento eu tive a ideia de chamar o filme Munique ao Sol, eu não tenho, até alguns dias atrás eu estava vendo alguns roteiros antigos meus, estava separando e tal, roteiros até bem anteriores ao Munique ao Sol, e é engraçado, eu encontrei pelo menos uns 2 roteiros em que a situação dramática é exatamente a mesma do Munique ao Sol, então essa coisa de um encontro, em que uma relação se estabelece entre 2 personagens, mas nunca é dito que aquilo seria, né, um interesse amoroso por parte de ambos, enfim. Então com certeza eu já estava muito interessado desde talvez 2 anos antes de fazer o Monique ao Sol, 1 ano antes, naquela situação dramatúrgica específica também. E é curioso também porque às vezes eu conto isso em tom anedótico e é interessante assim, mas a situação da quadra de vôlei, enfim, da relação com uma dupla, com uma pessoa que não aparece, na verdade também aconteceu comigo numas férias, enfim, lá. Eu sempre jogava vôlei com a prefeitura, né? Enfim, monta a quadra na praia e você vai lá e tem as atividades e tal. E aí conheci um cara lá, que o cara era bom, a gente jogava nós dois juntos. E aí o cara, 2, 3 dias jogando, num quarto dia o cara não foi. Aí eu me senti muito sozinho, muito solitário. Mas aí então é um pouco a mistura disso, né? Uma situação muito pequena, anedótica, assim, né? Singela, que eu vivenciei com um interesse que eu já tinha tentado desenvolver, esse átomo narrativo, né, que eu tinha tentado desenvolver em outros roteiros, com a própria figura da Monique, essa junção de alguém que de alguma forma personifica uma série de coisas que são minhas mesmo, um tipo de humor, um tipo de abordagem, uma presença, né, se quiser usar um termo meio metafísico aqui, mas por que não? Então, voltando, eu não tenho certeza exatamente em que momento eu pensei em dar o projeto, o nome de Munique ao Sol, mas com certeza foi muito no início. Não acredito que o roteiro tenha tido sequer outro nome, assim. Talvez quando eu tenha finalizado já tenha sido esse nome e nunca mais tenha mudado. E assim, então, além disso tudo, também tem um pouco de um aspecto de produção, porque eu já sabia, desde a feitura do roteiro, que seria um filme muito pequeno, era um desejo já muito inicial, né, de fazer um filme. A construção do filme seria moldada também pela sua estrutura de produção, então teriam que ser muito poucas pessoas, a gente teria que ficar num lugar todo mundo junto e seriam poucas diárias e seria na praia, teria uma viagem envolvida e as pessoas fariam múltiplas funções. A Monique é figurinista, ela faz acho, várias coisas, né? Todo mundo fez, o Christopher fez uma série de funções, todo mundo fez várias funções, então isso era muito planejado. Então, acho que isso também entra um pouco nesse sentido aí, né? De brincar um pouco com essa mistura também, né? Do que é o personagem, o que não é o personagem, o que é a produção, o que é a feitura da coisa toda, o que é o universo ficcional. E é um pouco por aí, assim, eu acho que talvez eu tenha dado muitas voltas para falar uma coisa um tanto simples, mas eu posso até desenvolver mais no decorrer aqui da nossa conversa. Não, cara, super massa, super massa, super massa. Que, enfim, tem várias coisas aí, principalmente da idealização, da coisa que eu acho que a gente vai entrar, mas antes de a gente entrar, eu queria passar aí a bola para quem entrou no Discord, só para não monopolizar tanto aí, quem tiver impressões, enfim, quiser compartilhar alguma coisa, ou quiser perguntar alguma coisa mesmo, sinta-se livre aí para abrir o microfone e soltar sua voz.
Enquanto as pessoas pensam em perguntas aí, eu vou, vou fazer uma. Então, você falou no começo ali sobre o lance da praia ser um espaço de cinema, né? Um espaço típico de cinema. Eu queria perguntar justamente sobre isso, assim, o que você quer dizer com isso? Porque só no Cinefato Convida, acho que já é no mínimo o terceiro filme de praia que a gente passa, assim. A gente passou o Nem a Mim Nem a Ti, do Tomás, e o Agosto, da Carol, né? E o seu agora, com o Monique ao Sal. Queria que você falasse sobre esse lance de fim da praia como um espaço cinematográfico, assim. Ah, legal, Yuri, legal a pergunta. Eu não sei exatamente, não posso afirmar isso, né? Mas acho que o Munique ao Sol talvez tenha sido o primeiro filme da FAP a ter sido feito na praia. Mas claro que isso não quer dizer absolutamente nada, porque antes disso 1 bilhão de filmes foram feitos na praia. É, assim, essa coisa do espaço, né? A praia como espaço cinematográfico, acho que são duas possibilidades. Assim, uma delas tem a ver com talvez com paranaenses, com curitibanos, assim, que é não sei, né? Talvez eu esteja viajando um pouco, mas e viajar é uma palavra que convém, inclusive. Mas talvez assim, para uma certa vivência, aí a praia, para quem não mora tão perto da praia, mas ao mesmo tempo é perto da praia, tem essa coisa de a praia sempre representar aquele lance das férias, da diversão, uma coisa que você vai fazer por um motivo divertido, né? Então, acho que por si só essa ideia lúdica já é de alguma forma um evento cinematográfico. E aí também, claro, né, tem talvez o lado mais óbvio ainda seja o visual da coisa, né, as coisas que se perdem de vista, né, a profundidade de campo gigantesca, o espaço, né, amplo em que você pode enquadrar praticamente qualquer coisa que aquilo vai ficar bonito, enfim, nesse sentido. Mas né, também a questão sonora da coisa, o movimento das ondas, a dinâmica sonora que a praia possibilita, e acho que é isso que interessa, né, muita gente, né, são muitos filmes que se passam na praia, então, mas até assim eu poderia abordar também a partir desse aspecto narrativo mesmo, assim, que é uma coisa bem romeriana, claro, né, mas que com certeza me interessa muito, que é pensar em filmes que se passam nesse momento de férias, nesse momento em que você não está trabalhando e não está estudando, você não está se comportando como uma figura que está presa aí a alguma obrigação, né, capitalista, obrigação de formação, seja qual for. A única obrigação de formação a qual talvez você esteja atrelada ou atrelado nesse momento é da diversão, do encontro amoroso ou do encontro da amizade, qualquer coisa do tipo. Então tem um lance aí um pouco desse meio termo e desse meio termo também, e inclusive no sentido temporal, né? É um período curto, tem prazo para acabar e não raro, né, a gente até pensar assim empiricamente, não raro é frustrante, né? A gente espera muito pelas férias e muitas vezes não é tão legal quanto a gente imagina. E também, de novo, entra um pouco desse lance da idealização da coisa, né? Idealizar a praia, né? Munique é o sol, mas não tem sol nenhum. Mas é isso mesmo, né? Na nossa imaginação tem muito sol, mas quando a gente chega lá não tem sol, e é isso aí, e é o que tem. Aí você conhece uma pessoa lá e parece que tá tudo indo muito bem, mas essa pessoa tá mentindo, né? Então a decepção ela sempre está de mãos dadas com a idealização. Mas acho que é um pouco nesse sentido, então, que eu digo, assim, né? Tem essa ligação meio geográfica aí, tem essa ligação óbvia, plástica, né, do espaço, da paisagem, que a gente pode pensar também na praia, mas no campo, todos esses espaços que não são os espaços urbanos, para quem, né, como nós moramos aqui num espaço urbano, nós não estamos em contato direto o tempo inteiro. Então, essa coisa do refresco, né, dessa pausa, desse momento de alívio, por assim dizer. Não, massa que vocês já citaram essa coisa, porque tem alguns momentos, assim, e acho que isso tem também muito a ver com o Romé, né, com as entradas e saídas de quadro, que às vezes parece que se enquadra de uma forma que eles entram no quadro e eles saem e aquele quadro permanece ali como se, enfim, como se fossem eles que estivessem entrando no quadro e não o quadro que estivesse os enquadrando, né. E daí isso acho que constrói uma ideia, assim, no filme de que essa coisa que a gente sempre fala de cinema de paisagem, né? Um filme que está muito dedicado também à geografia e, não sei, o filme é muito interessante também enquanto estudo de espaço, assim, acho que eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, sobre o que você pensava no encontro com essa praia, assim, sobre por que, como e por que enquadrá-la daquela forma e tal. Ah, legal também, cara. Assim, até se o Christopher quiser comentar, o Christopher tá por aí, tem umas questões que são interessantes em relação a isso, mas eu já chego lá, assim, eu já digo por que exatamente, né, que tem a ver com a montagem, com algumas escolhas que a gente fez, que elas são escolhas puramente de montagem, né, então elas têm um impacto bem grande. Mas acho que um princípio, assim, talvez
que de alguma forma guie o filme, seja dessa simplicidade mesmo, assim, acho que você tem toda a razão em relação a essas escolhas, né, os planos serem serenos, nesse sentido do pouco movimento de câmera, né, o quadro é montado e os personagens habitam aquele quadro, ele sai e o quadro permanece, assim, né, nesse sentido mesmo, a paisagem está ali e quem é transitório são as pessoas, a paisagem por si, e aí, claro, é um papo bem idealizado também, né, a paisagem enquanto algo mais do imaginário, mais é meio platônico, né, totalmente platônico, na verdade, então, tem um pouco desse sentido aí. E tem também, aí uma coisa que é um pouco até mais difícil, talvez, de expressar, e hoje em dia a memória vai apagando um pouco algumas minúcias, eu não tenho exatamente tanta certeza, assim, né, do que eu tô, assim, claro, tenho certeza do que eu tô falando, mas eu não vou lembrar exemplos muito específicos assim, mas eu sei que um princípio, e inclusive é um princípio que me interessa até hoje, é o princípio da exclusão, assim, né? É aquilo também que eu não vou filmar, é aquilo também que eu não vou escrever sobre, é aquilo que não vai estar no filme, assim. E aí, por exemplo, que também tem a ver com Hong Sang-soo e muito, muito com Romer, claro, de novo, né? Mas que essa coisa, assim, é muito fácil, por exemplo, fazer ali, usar a teleobjetiva, desfocar as ondas e, né, colocar a Monique ali à beira da água e fazê-la, né, deixá-la em desfoque ali, criar uma espécie de uma poesia, assim, que seja dependente de um efeito plástico que é mais uma atitude técnica do que, de fato, um pensamento, de fato, poético, enfim, né. Mas eu fiz isso, exatamente, isso que eu descrevi, eu filmei exatamente esse plano que eu descrevi, a gente chegou a montar isso, e eu sei que eu comentei com o Christopher há um tempo e o Christopher não lembrava, mas se ele lembrar, ele fala aí. E durante a montagem chegou a ficar isso lá por um tempo, nessa coisa do momento. Eu lembro exatamente onde isso estava, que é quando a Monique está sentada com a cadeira do lado, ela vai até a água, né, dá uma passeadinha e volta. Aí nisso tinha então uma sequência mais explicitamente devotada a buscar esse efeito de poesia aí, né? Superficial, dá pra chamar assim. Então ela ficava lá e tinha esse desfoque todo, enfim. Mas aí não parecia que isso tinha a ver com o que a gente estava buscando e tal, e isso saiu. Porque talvez tenha sido alguma insegurança, né? Vamos garantir umas imagens bonitas, né? Essa coisa muito que todo mundo cai nessa uma vez ou outra na vida, não tem como. Mas não era essa imagem bonita, não era exatamente isso. Para mim, não teria que vir dessa relação técnica do desfoque, da pós-produção de cor muito legal e muito interessante, muito bonito. Não era aí que eu ia encontrar a coisa. Eu achava que eu ia encontrar essa beleza na simplicidade, naquilo que não, no fato de não existir um plano desse, né? Não ter um uso muito excessivo desses efeitos aí de efeitos plásticos que eu estou colocando-os como superficiais, né? Então, é o plano fixo, é o vento ali no cabelo, é a subida na rocha, é a coisa mineral, né? Mineral da praia mesmo, são a rocha e a minha camiseta ali da mesma cor, essa coisa bem, bem simplória. É o vento no momento lá em que o personagem fala que não vai poder encontrar a Monique no dia seguinte, porque é a mentira, lá enfim, aquele vento. Então, era um pouco aí, assim, achava que estaria mais nesses aspectos da relação dos personagens ali com o espaço, encarando o espaço como algo idealizado, mas presente ali e em choque com esse momento passageiro. E tinha uma coisa que eu falava bastante com a Renata também deu muitas contribuições nesse sentido, foi muito, muito prazeroso, muito legal, assim, as nossas conversas em relação ao filme, na pré e durante mesmo, assim, dessa coisa de transformar mesmo os personagens na paisagem, a Monique na paisagem, eu não tanto, né, mas mais a Monique na paisagem, num sentido disso que eu falei assim antes, né, de registrar ali um cabelo esvoaçante, alguma coisa assim, então é muito mais mesclar os personagens à paisagem e, né, para quase como se fosse possível fazer com que eles sumissem ali naquela paisagem. Mas não sumissem, daí eu fecho, prometo que eu fecho agora, mas não sumissem através de um efeito plástico, do desfoque, né, um efeito plástico que é muito mais técnico do que qualquer outra coisa. Eles estão com a lente cinquentinha ali, né, não é a lente 50, mas enfim, o efeito mais próximo ao olho humano, os personagens vão estar ali naquele ambiente, naquele plano que é fixo, que é ligeiramente distante, e eles vão estar absolutamente integrados ao espaço. O único é o sol, né? O sol podia ser palmeira ao sol, vento ao sol, praia ao sol, mas Munique ao sol. Então é um pouco por aí também.
Uma coisa que eu noto também é que a câmera tá sempre apontada para o mar, né? Tipo, ou quando não tá diretamente para o mar, o mar tá no mínimo aparecendo em uma parte considerável do quadro, assim, né? E eu não sei até que ponto que isso foi uma escolha consciente, imagino que tenha sido, mas é algo que chama atenção também, assim, né? Que talvez veio muito de uma ação também de talvez esse outro lado, né? O lado contrário do mar não ser algo tão interessante de se colocar nessa paisagem, não sei. O que você tem a dizer sobre isso? Yuri, acho que tem, assim, eu não tenho 100% de certeza se foi uma decisão, assim, né, com a Renata, do tipo, jamais enquadraremos o outro lado, né, o contracampo do mar ali. Acho que talvez não tenha chegado aí nesses termos, mas com certeza, de alguma forma, estava ali navegando ali pelos meus pensamentos, pela Renata também, com certeza, de que o mar vai ser essa presença o tempo inteiro, por conta não só da coisa do horizonte mesmo, né? Enfim, tem a música lá do Drive By Truckers, em que serve muito bem, Monument Valley, o nome da música, né? Que é um comentário sobre os filmes do John Ford, né? Que na letra o narrador lá conta que o John Ford teria dito ao Spielberg, né? Como é que você enquadra? O que você faz para enquadrar? Você põe alguém num cavalo e aponta para o horizonte, né? Então um pouco isso, assim. É um pouco delegar ao espaço tudo que precisa ser delegado. Não é preciso fazer muita coisa, basta colocar dois personagens. Claro, né? É um exagero retórico aqui, né? Como não é só basta, mas seria o suficiente colocar os personagens ali diante do esplendor da natureza ali, enfim, que aquilo já seria o suficiente, assim. Então, acho que é um pouco por aí, assim. Sempre, né, sempre se remeter à água também como uma coisa bem passageira ali, uma coisa que mais interessa muito mais do que a não água, o não mar, ou o que tem, não mar não existe, né, mas enfim, o que tem no lado contrário. Acho que talvez você tenha toda a razão, se bobear não tem nenhum plano que não, quer dizer, é um trabalho que eu não quero chegar nessa e afirmar, não tem nenhum plano que não tenha água, mas é possível que não tenha mesmo. É o único que não tem mar que eu lembro é o da piscina, né? Mas daí tem água. Mas tem água, eu falei, o único que não tem água. Todos os planos têm água. Mas bom, galera, queria abrir mais uma vez aí pra galera que entrou no chat de voz, ou se alguém quiser comentar por texto também. O Christopher fez um comentário comentou ali que a praia era bem feia. Então, se alguém quiser fazer algum comentário, sinta-se livre aí. O Christopher é louco, o que ele falou? Que a praia era bem feia? Não, ele só comentou isso. Não, mas aí tá, o cara tá distorcendo a história, aí é a intriga aqui, como assim? Não, tinha um. Não sei se ele vai lembrar disso, mas o que nós usamos como espaço, enfim, seria um espaço bastante longo, que tem alguns planos filmados no que seria o início de Matinhos ali e tal, até outros pontos que fisicamente são bem distantes, que é na Praia Mansa e Caiobá. Então, dentre tudo isso, tem espaços menos interessantes, espaços muito interessantes, né? Uma graduação aí entre um lugar e outro. Teve uma vez que eu vi você, não sei porquê, você estava comentando sobre o filme, você falou que vocês esperavam que fossem encontrar algum dia de sol e vocês só encontraram dias nublados, assim, na praia, e só um dia foi de sol, alguma coisa nesse sentido. Acho que seria mais interessante se falar da construção a partir dessas praias daqui mesmo, assim, de trabalhar com nublado num lugar onde a coisa era o sol, assim. Assim, isso, então, como anedota de produção, isso foi ao mesmo tempo terrível e incrível, né, assim, porque o plano era que tivesse sol, ou no mínimo que não chovesse insanamente. O que a gente encontrou assim, nessa ideia de tudo ser muito pequeno, muito controlado e muito limitado, a gente conseguimos separar as datas ali, todo mundo conseguiu se organizar para fazer essa pequena viagem, aí era chuva, a gente chegou embaixo de chuva que parecia que o mundo ia acabar, assim, não era uma chuvinha assim do tipo, beleza, parece que vai sair um sol, não era chuva mesmo do tipo, nossa, já era. Eu tava considerando até fazer o filme inteiro no estacionamento do prédio da Juliana, sei lá, né? É o que tem, vamos aqui. E aí, sei lá, e o Chris foi assistente de direção, talvez ele lembre disso, mas né, naqueles horários cruéis de se acordar, né? A gente chegou na tarde, sei lá, vamos inventar um dia na sexta e filmaria no sábado. A gente manteve, não, vamos acordar lá às 5 horas e ver como tá 5 da manhã, né? Ver como tá o tempo e vamos nessa. E a gente acordou e tinha parado de chover e começou nublado, mas ok, conseguiu fazer uns planos, aí voltou a chover insanamente e aí eis que do nada abriu um pouco de sol, assim. Então tudo que tem de sol no filme foi porque, né, foi depois desse momento insano de chuva, veio esse sol que finalmente a gente queria.
Agora, esse lance da melancolia, acho que talvez seja uma característica dessas praias que são, como eu disse, né, que são passageiras lá. Claro, hoje já talvez esteja mudando cada vez mais isso, mas essas praias cujos balneários são meio pequenos, enfim, não são muito habitados, serve mais como local de visitação durante as férias, então, em momentos normais, né, fora das férias, eles são bastante vazios mesmo, e acho que essa melancolia é um pouco inerente a esses espaços, assim, acho que no roteiro tinha um pouco disso, é férias de inverno mesmo, então já está estabelecido desde o início, está na sinopse isso, inclusive, está estabelecido desde o início que seria, férias, mas não é férias de verão, não é dezembro, é um outro momento ainda, um momento que para ficar legal você tem que idealizar ainda mais, né? Você tá de férias, né? Quem já foi sabe disso. Você tá de férias, você vai para a praia, você tem que fazer um grande esforço para achar muito legal e você vai ter que, né? Diante do que você tá vendo ali, você vai ter que colocar um filtro da sua imaginação para tornar aquilo mais legal, porque, enfim, isso acontece. Então, acho que estava assim muito na essência do projeto. Uma coisa também engraçada que eu lembro que a Renata achava muito bacana isso, e foi a primeira vez que eu fiz isso, e desde então me interessa sempre fazer, né, que a primeira referência que eu falei com ela não foi um quadro, não foi um outro filme, foi um disco do Ela Tengo, que é o Summer Sun, e a capa é um lugar absolutamente nublado, não sei nem se era praia, acho que era, não tenho certeza, o CD tá longe aqui de mim agora. Tem uma bolinha colorida de praia e os membros da banda estão no nublado ali, e o disco é quase irônico, né? Summer Sun, mas a sonoridade do disco evoca uma paisagem sonora absolutamente melancólica, nublada e tal, então também me interessava, né, uma ideia até um tanto fácil, mas me interessava muito, assim, na época, esse choque entre os dois imaginários aí, e também essa daí, né, só parece que eu cortei, mas o que eu ia dizer que a Renata tinha achado bem interessante era isso, essa referência musical, né? Então tem essa coisa muito climática ali no sentido musical sonoro, né? Não climática meteorologia, que era fundamental para o filme. Então foi muita sorte, na verdade, que tenha ficado nublado e tenha surgido um pequeno sol quando foi preciso ali. Até isso tem muito a ver, né? Eu até estava pensando um pouquinho enquanto estava revendo o filme ali, como até para fechar com uma coisa que eu disse antes, dessa busca que eu estava empreendendo ali em outros roteiros para tentar achar um átomo narrativo ali, né? E o que eu tento imaginar com isso? Porque essas histórias que me interessam, pensá-las sendo muito pequenas, elas têm. Eu vivo tentando encontrar o que vai ser o deflagrador, né? Daquilo que vai me motivar a tentar escrever, a tentar achar que há alguma coisa ali, né? Ficar caçando as conchinhas na praia até achar uma conchinha que é legal. E é difícil, é pequenininha a concha. A concha vai ser legal para mim, mas não vai ser esplendorosa. Não vai ser descobrir um tesouro ou descobrir o Titanic afundado. Vai ser uma conchinha que eu vou achar interessante. E é difícil, né? As conchinhas são meio iguais e até chegar naquela que eu vou achar bem interessante é um trabalho árduo, assim. Então tem uma coisa talvez até aí brincar um pouco com o Raio Verde, assim, né? É um trabalho longo, demora para chegar. É uma longa espera, uma paciência, uma certa monotonia. É ficar buscando até achar aquilo. Assim. Então, esse sol que ainda bem apareceu durante as diárias ali é um pouco. É o modesto raio verde desse filme. Que massa, cara, enfim, eu vou ficar citando Romero aqui porque é isso aí, né, não, mas é porque tem inclusive alguns dos quadros ali, principalmente naquele momento em que eles começam a se relacionar mais, começam a andar pela praia, que parece muito Conto de Verão, assim. Não sei se naquele momento o Conto de Verão específico era uma referência de vocês. Era sim, com certeza. Não, obviamente não escondo isso. Me sinto totalmente tranquilo em falar sobre isso e não esconder mesmo. O Romero foi e é um cineasta muito importante assim para mim, acho que pro quadro inicialmente com certeza também e hoje, claro, né, cada um tem buscado diferentes caminhos, mas para mim o Romero permanece não digo como um norte assim, mas como um cineasta que me motiva bastante assim, mas eu não sei, eu não lembro, mas é muito possível que não. Até por não gostar muito disso, inclusive hoje, assim, a partir de uma coisa muito específica. Esse aqui é o Conto de Verão, esse aqui é o Raio Verde. É a famosa fala do Joel Pizzini, que eu repito há 100 anos já. Pessoas mais novas não tiveram a oportunidade de ter aula com ele, mas ele falava, né? Primeiro o tema, depois o poema. Quer dizer, primeiro o poema, depois o tema.
inverti a famosa frase dele, mas é isso. Depois eu descobri quais eram as referências, mas no início da concepção acho que não, eu não me preocupava muito com essa associação muito direta a um certo filme e tal, mas assim, claro, né, como postura de cinema, com certeza o Conto de Verão e Romero dos anos 70 e 80 tem muito papel aí como influência, né? Sim. Eu queria abrir mais uma vez aí pra galera, só pra não monopolizar muito, senão. Mas enfim, quem quiser falar aí, quiser e puder abrir o microfone. Eu só queria contar mais, tipo, mais uma impressão pessoal, assim, porque eu participei só de alguns, assim, dos Cinefaps, e sempre foi da parte do Apresenta, e foi uma quebra de expectativas, assim, porque a maioria dos filmes, talvez, não sei se é a maioria, mas enfim, nesses 3 que eu acabei participando, eles usavam a questão do espaço da praia, e não era uma coisa que eu tava esperando, assim, tipo, do cinema do Paraná e tal. Aí era mais isso, assim. E eu vou voltar nisso, eu acho que o Wellington pode complementar, porque é curioso que são filmes de tempos muito próximos, assim, né? E, inclusive, acho que a linha temporal é o Munique, o Nem a Mim e o Agosto, e são filmes de um grupo um tanto próximo também, né? Então, não sei qual que era o interesse que vocês... E por que isso não se repetiu depois também? É uma busca que eu fico pensando, assim, eu não sei se vocês... até com a própria curadoria do metrô, se vocês não viram exemplos disso mais do que a gente. Pois é, assim, isso eu realmente não saberia responder assim, se isso. Claro, a partir da curadoria do metrô, eu posso responder que não há tantos filmes que tenham esse tipo de interesse, mas aí talvez sejam esse tipo de interesse, eu digo, o uso da praia como um espaço de cinema, entre aspas, ou como um espaço que possibilita esse tipo de narrativa de férias, enfim, né, tô falando mais do Munique ao Sol, não tanto do filme do Tomás e da Carol, assim. Mas eu digo mais como do Paraná mesmo, assim. Eu acho que eu ia chegar nisso, assim, talvez por não, porque esse tipo de cinema, talvez, não sei, talvez vá arriscar um diagnóstico aqui que não faça sentido nenhum, mas esse tipo de cinema mais de férias, sei lá, talvez não seja tão recorrente hoje em dia, ou sei lá, essa ida para fora, essa ida para o espaço lá fora, talvez seja menos usual do que, né? Eu não sei, né? Não sei exatamente. Eu não vou tentar arriscar porque eu não faço tanta ideia, não. Tem algumas. Poderia especular, assim, mas acho que vai ser muita viagem. Não sei se seria interessante ouvir as minhas lorotas sobre isso. Cara, tem uma coisa que você falou lá no começo, que você falou da coisa do idealismo, que acho que tá em todos os seus roteiros, assim, isso que, que eu queria falar era dos diálogos, especificamente, assim, que sempre tem essa série de diálogos sobre nada, assim, que não levam a lugar nenhum, mas que são super cativantes de assistir, assim, que eu sou fascinado, assim. Eu digo nos roteiros porque tem isso no Pé Chato, do Bye Bye Jaqueline, no Cheiro de sei lá o quê, do Dias e Trovão, enfim, tem todos esses filmes, essas marcas de coisas que às vezes não... Esses personagens que falam de um jeito e de um ritmo que são muito próprios dessas construções, assim, acho que seria legal você falar um pouco sobre isso. É legal isso, Gabriel. Assim, não, legal, não digo que é legal. Legal que eu faça isso, não é isso. Legal que você tenha perguntado isso, porque me coloca para pensar num aspecto que acho que tem podem ter pontos positivos, mas também podem ser perigosos, assim, pro que eu quero fazer e tal, né? Porque, enfim. Mas eu não sei, eu sempre tive esse interesse mesmo pelo diálogo em si, né? Acho que também é uma coisa que o quadro tem também como característica, né? De gostar de filmes com pessoas falando, né? Acho que isso a gente partilha, isso não há dúvidas, assim, né? Muito pelo nosso gosto também, pela comédia, mas não só por isso. E eu posso dizer assim que também tem um pouco a ver, e aí história antiga isso, né? Mas tem um pouco a ver também com uma certa vontade de reagir ao que eu encontrava, né, na época, assim, né? Tava muito em voga um tipo de cinema. Acho que ainda hoje, claro, isso existe, mas aquilo estava muito mais pronunciado. Um tipo de cinema muito do silêncio, entre aspas, forçado, né? Por pensar em Tsai Ming-liang, Jia Zhangke, aquele tipo de cinema que obviamente muito interessante, muito legal e que influenciou as pessoas, e isso
importantíssimo e legal também, não há nada, não é uma crítica, não é um ataque a isso, mas é sim, talvez um pouco de um ataque, uma crítica à adesão muito mecânica, muito artificial, sei lá, a esse tipo de cinema, né? Que os personagens ficam vagando em silêncio, eles não falam porque eles não falam, e, enfim. E eu tinha, sempre muito revoltado com as coisas, ou mentira, não revoltado não, mas sempre com alguma revolta e sempre utilizando isso para me motivar também, né? Para querer criar as minhas coisas. Eu queria que as pessoas falassem, eu queria ver um filme que um monte de gente ficasse falando o tempo inteiro, um filme paranaense, eu digo, né, um filme não que não houvessem muitos que já fizessem isso, tô pensando de forma bem localizada, ali na faculdade, cinema universitário brasileiro, naquela época, né, 2006, 2007, 2009, 2010, enfim. Então, era um pouco isso, e eu queria exercitar, né, então, acho que o primeiro curto, assim, que eu mais considero que em alguma medida deu certo, é o Lavanderia Shermer, que era um simulacro ali, uma farsa dos personagens presos num lugar e todo mundo conversando só isso, né? O filme com pessoas falando. E aí, mas especificamente sobre, né? Então, esse primeiro interesse em colocar pessoas falando, ok, mas falando bobagem, né? Aí já é uma outra coisa. Eu não sei identificar exatamente por que isso me interessa tanto, mas é fato que realmente eu tenho uma fixação por isso. Pessoas falando coisa nada com nada, ou né, essa coisa da construção do diálogo enfim, que ela não é informativo, não é um diálogo informativo, não é um diálogo funcional necessariamente, não é um diálogo que faça avançar a trama, é um exercício do nada mesmo. E aí, claro, isso pode ser interessante, tá, mas também cria uma certa dificuldade com a atuação, né, com a compreensão desse tipo de diálogo que daria para colocar como algo mais insólito, assim, né? Acho que voltando lá no início que eu falei, né, de já não existir tanto uma tradição da comédia e tudo mais, ou né, dessa relação com o texto cômico fora do teatro, né? No teatro, obviamente, existe isso e é muito bem exercitado, mas talvez no cinema, naquela época, talvez fosse um tanto menos presente. Então, é sempre um pouco difícil com atores e atrizes jovens eles lidarem com isso, assim, né? Com esses textos que são muito doidos ou muito tolos, enfim. Mas é curioso, porque hoje em dia eu tento me policiar um pouco mais em relação a isso, assim, até acho que também como uma forma de exercitar outras coisas, né? Já fiz dezenas de roteiros, dezenas não, que exagero, já fiz muitos roteiros com esse tipo de proposta e talvez em alguns roteiros mais recentes, talvez até no Bia Mais Um, né, que está em finalização, eu não exercite tanto isso, embora acho que de alguma forma ou de outra isso está lá também, porque eu gosto, assim, voltar um pouco ao Rohmer, mas é quase um anti-Rohmer, né? Se o Rohmer também pensa os diálogos aí como uma forma de expressar uma série de pensamentos que são até extra-fílmicos, assim, só que são pensamentos importantes, de certa forma, né? São discussões que, falando de um jeito bem tolo, são discussões filosóficas. No meu caso, eu tento, então, anular um pouco isso pela bobagem, né? A famosa graça da bobagem. Tem um lance que também não tá, pra mim me parece assim, que também não tá só no roteiro isso, mas tá no próprio jeito que os atores lidam, né, os atores, no caso você e a Monique, né? Que eles lidam com o diálogo, né, que às vezes parece que surge do nada, assim, a fala, não, porque o bodyboard, né, parece que você pensou na hora o negócio, assim, e fala, não sei, tipo, como que isso acontece, assim, né, é uma coisa meio louca, assim. Mas tá na atuação também, né? Essa coisa do nada com nada. Assim. Eu acho que tá o ator ali, né? Que não é muito talentoso, mas tá lá, né? Ele. Não, tô brincando, mas assim, aí quando eu tô interpretando esse tipo de texto, isso estava escrito, assim, tem lá no roteiro, essa coisa. É aquele diálogo mais ou menos daquela maneira, mas eu tenho alguma dificuldade em lembrar os diálogos, afinal não tenho nenhuma formação né, dramaturga como ator, então não tenho domínio nenhum disso, então eu tenho um pouco dessa dificuldade e a coisa o que mais aflore nesses momentos ali de diálogo um pouco mais longos é o meu lado mais roteirista do que ator, né? De eu conseguir criar o diálogo meio na hora. Mas eles têm uma certa base, sim, mas acho que é muito bem observado, sim. Ele tem não é só no texto em si, mas acho que é uma coisa que também tem que aparecer e quanto mais bem sucedido
Aliás, para ser bem sucedido, isso tem que aparecer muito mais, né, durante esse ritmo de atuação, esse ritmo de sempre estar na beira do improviso ali. Parece que vai surgir do nada, parece que é tão insólito que aquilo está sendo inventado como né, uma coisa de improviso meio doido, assim. Então, acho que isso é bem observado mesmo. E aí, assim, só, né, é um pouco difícil. Eu posso dizer que eu enfrentei, assim, ao longo do tempo, alguma dificuldade para conseguir que isso seja bem compreendido. Acho que, assim, por isso também que a gente repete, né? Eu repito os atores e atrizes também, porque quando a gente encontra alguém que consegue dominar, consegue compreender esse tipo de colocação, é sempre uma vitória, é sempre um alívio, é sempre um presente, assim, enfim. Não, cara, tem uma coisa que é como juntar como juntar essa encenação tanto, enfim, tanto descolada, um diálogo naturalista, assim, com o que parece que é um realismo que vocês buscam aqui, né? Tipo, se a gente tá falando tanto de Romero, essa coisa meio, mesmo ontológica, assim, né? De registrar a praia, e você mesmo falou, de registrar o cabelo, de registrar esses momentos, assim. E acho que vocês têm também uma preferência por, tanto nesse como nos outros, mas acho que é mais interessante a gente ficar nesse, assim, de evitar se aproximar muito, evitar cortar muito, assim. Então acho que seria legal você falar um pouco sobre como tentar juntar essas duas coisas, assim. Assim, sem querer ficar só apoiado no Romero também, né? Porque também fica um pouco chato, mas já que você também mencionou de novo, mas um aspecto que me interessa muito, assim, que eu tento sempre pensar sobre isso, é justamente o caráter, mas o caráter estilizado do cinema do Romero, né? Um cinema que se propõe a lidar com a ontologia da imagem e tal, e aprender a natureza tal como, né, com a beleza tal qual ela se apresenta no real, mas que é utilizado todo esse aparato do real para construir um cinema que é extremamente estilizado em construção narrativa, em construção de bloco dramatúrgico mesmo, assim, Sim. né? Naquela coisa romanesca das pequenas aventuras e tal, né? Então, isso é um interesse bem grande da minha parte, assim, e isso dos poucos cortes, tá? Acho que daí é uma opção quase, não quero usar a palavra natural, mas é quase natural mesmo, assim, se é deixar que a paisagem vai exercer alguma ação nos corpos ali e tal, né? Então a gente não vai cortar, vai deixar o plano um pouco mais longo, não vai ficar se aproximando, né? Um close ele tem que ser muito necessário, não vai ser essa construção psicológica aí, né? Do cinema dito mais clássico aí, de ter que aproximar no momento tal, para, né? Não vai ser essa construção, a construção vai ser de outra natureza. E aí talvez tenha a influência muito grande, né, do cinema modernista nesse sentido, né? Então talvez muito mais próximo disso do que, e é curioso porque isso até um pouco não diria um ressentimento, mas talvez um pouco de um ressentimento assim em alguns momentos de se deparar, né, com uma apreensão desses filmes como algo, é só uma besteira, não tem nada ali, é um filmezinho, uma aventurinha, é um roteirinho e tal, né? Então isso é um pouco chato, assim, porque não estou dizendo que é bem sucedida, mas tem uma tentativa lá que ultrapassa só essa construção de uma história sendo narrada ali de forma transparente, né? Tem algo a mais ali, esse pensamento que ultrapassa só o elemento narrativo contado ou posto na tela de forma transparente. Mas é isso, né? Voltando de forma mais específica à montagem, acho que tem muito dessa questão do deixar a natureza agir ali nos personagens, nos corpos e tudo mais, e privilegiar também, é isso, né, que o Yuri bem reparou muito bem, deixar que o improviso possa surgir, deixar enfim, que os erros, que os equívocos, que as gagueiras possam surgir nas atuações também. Então, isso é sempre legal, assim, é uma coisa que eu sempre busco. Mas, cara, queria abrir mais uma vez pra galera, quem tiver algum comentário sobre o filme, quem entrou aí no chat e quiser fazer algum comentário. Quem quiser falar sobre os cabelos aí. Muito legal o cabelo, parece um moicano que cresceu.
é só uma dúvida mesmo, assim, que eu tava pensando e também vendo outros filmes que vocês fizeram. Se tu tem, tipo, esse interesse pela atuação, por que tu escolhe, que tu não faz a escolha, tipo, quando a gente pensa no filme, a gente como estudante, assim, a gente sempre acaba, a gente tem que fazer um casting, colocar atores, mas parece que tu tem esse interesse de estar no filme, e eu acho bem legal isso. Daí eu queria saber, tipo, o que tu acha sobre isso, se tu pensa no filme, tu já pensa em se colocar nele, assim, ou não, enfim. Ah, legal a pergunta, Gabi. Gostei. Assim, acho que é engraçado, né? Parece meio papo furado, mas eu juro que é verdade. Assim, eu nunca tive pretensão nenhuma de atuar. Jamais, quando entrei na Unespar e tal, não tinha o menor interesse ou traquejo para isso e nunca sequer cogitei assim essa possibilidade. Mas aí acho que o Romance de Montes, acho que é o segundo curta, foi o segundo curta que eu fiz. Aí tinha um personagem que eu não escrevi ele pensando que, né, óbvio, de jeito nenhum pensei em mim fazendo o personagem, mas ele fez um casting, conseguiu todos os personagens, todos os atores, mas faltava esse personagem que ali na mecânica da trama ele tinha essa função de falar as besteiradas, né? É o cara que só fala bobagem e até faz de alguma forma a trama avançar, mas por meio da bobagem. E aí foi chegando, a gente não arranjava, e não tinha, e faltando 2 dias para começar, eu falei, não, então eu faço. Até foi o Arno Pruner, que é o protagonista, acho que eu lembro até no ensaio dele, falou, cara, faz você que escreveu, faz aí. Não, tá louco? Não, faz aí. Aí foi, eu me senti bem fazendo, achei divertido fazer, me diverti fazendo, no sentido lúdico da coisa mesmo, achei uma experiência legal de fazer. E aí, isso comecei de uma tese em 2009, eu acho, 2008, não tenho certeza, ou 2010, não sei, mas pelo menos um ou 2 anos, um ano e meio antes do Monique ao Sol. E desde então aí eu comecei a pensar mais unindo as duas coisas, assim, de pensar, bom, se eu tenho esse interesse por esse tipo de diálogo, tem um ritmo aí que é bem artificial, né, que não tem essa preocupação da construção psicológica, né, de que eu como autor aqui tenho que separar a minha voz da voz do personagem, tenho que criar vozes que são absolutamente distintas e tal. Como nem sempre eu tenho essa preocupação, então eu comecei a achar que seria interessante talvez que eu de forma mais literal que eu me colocasse ali nos filmes. E aí eu comecei a levar isso mais a sério, assim, né? Na tradição um pouco meio Nani Moretti, assim, da coisa toda, então, ok me colocar, eu acho que isso, com todos os meus problemas como ator, né, todas as minhas limitações, isso, né, também porque isso essencialmente é um interesse grande meu também, né, da graça da limitação, né, do equívoco, do erro, da falha mesmo, de achar isso legal de alguma forma, então ok, né, com a minha dicção meio ruim, com a minha baixa capacidade, mas talvez tenha alguma coisa ali que seja um pouco particular, sei lá, que me interessava, então desde então eu comecei a pensar nesse sentido. E aí claro, né, tem uma coisa curiosa, se alguém se der ao trabalho de acompanhar alguns dos meus filmes ou dos roteiros, né, dirigidos por alguém, pessoal do quadro e tal, como já que eu vou envelhecendo, eu começo ali como o carinha da praia, depois mais um carinha, depois eu já viro o irmão mais velho, depois eu viro o professor, não sei, daqui a pouco eu sou o avô já, então infelizmente eu tenho que começar, ou tenho que começar a fazer outros tipos de filmes para me colocar, ou eu tenho que parar de me colocar nos filmes, mas possivelmente vai ser essa primeira opção. Os filmes também vão requerer personagens mais velhos e aí eu posso escrever para que eu mesmo atue e tudo bem. Mas talvez, né, enfim, é uma coisa para se pensar ainda no futuro. Mas eu tenho bastante interesse, sim, nessa questão de me colocar como a voz ali literal da coisa toda e contar com todos os problemas que possam existir nessa escolha. Massa, cara, massa. Não, mas é que você falou essa parada que os filmes, com o tempo, os personagens também vão envelhecendo, assim, acho que seria legal você falar um pouco sobre isso, porque eu acho que, principalmente no imaginário curitibano, vocês ficaram meio como a produtora dos filmes de jovens, assim,
E acho que seria legal você comentar um pouco isso, assim, por que esse interesse de vocês por tratar da juventude tanto, assim? É uma boa pergunta, assim, difícil de responder, embora a gente já tenha pensado, já tenha conversado bastante sobre isso, eu já tenha gasto bastante tempo também refletindo sobre essa questão. Vou tentar responder por mim, embora saiba que várias coisas que eu vou dizer aqui encontram ressonâncias com o pessoal também, assim. Mas acho que de início interesse pela juventude, assim, tá ligado àquilo que eu falei no início, assim, a pensar a juventude como um momento que possibilita essa coisa mais desprendida das preocupações e tal, né? É quase como se fosse assim, tem o filme infantil, que é uma categoria ali e tal, e tem o filme adulto, e no meio o filme jovem é o filme que está de férias, então pode ser literalmente ou não, né? Mas é o momento ali que é mais curto, enfim, que tem um prazo para acabar, que é a transição, e que possibilita toda essa estilização, né, essa idealização, talvez seja o momento mais platônico da nossa vida, é quando a gente mais projeta as coisas e que mais delira também com as coisas, e isso sempre me interessou muito, assim, como possibilidade de criação mesmo, assim, não é que eu tenha um grande interesse em compreender o que é juventude em termos sociológicos, não é isso, acho que está muito óbvio pelos filmes, né, não tem nenhuma, né, não é uma coisa Larry Clark, não é uma coisa Gus Van Sant na sua fase adolescente, não é isso, de jeito nenhum, assim, é mais um subterfúgio aí para pensar o momento de férias, o momento da liberdade, o momento da projeção, o momento da artificialidade, o momento da idealização extrema da coisa, né? Então, acho que isso é um ponto, assim, que eu não sei se é o ponto principal, mas com certeza é um ponto. Então, assim, talvez aí tem que, né, entrar numa análise aí psicanalítica, que se alguém quiser me recomendar um analista, estamos aí, mas talvez tenha alguma coisa de, sei lá, uma coisa não resolvida na fase adolescente, mas eu acredito que não, embora é possível que um psicanalista vá falar que sim, mas eu acho que não é essa questão assim, não, eu quero voltar lá, quero reviver a adolescência, acho que não, e sim, até porque não tem nada muito pessoal, assim, né, em relação aos roteiros e tal, no sentido autobiográfico, assim, pensando em termos mais simples. Então acho que é muito mais essa coisa da possibilidade da idealização mesmo. Mas aí né, vai envelhecendo, né? Isso que você falou, né? Os personagens vão envelhecendo, acho que daí também tem um pouco a ver com eu mesmo estar envelhecendo e querer estar nos filmes e também isso não poder. E também tem, né, a ver com, beleza, já trabalhei já lidei com esse aspecto das férias. As férias acabam, quero tentar lidar com outra coisa também, né? Embora eu não tenha feito exatamente isso ainda, só em argumentos, em roteiros ainda não filmados, então não fiz, não experimentei essa sensação de não estar tão atrelado a esse universo, né? O Bia mais um, que é o longo em finalização, aí talvez seja sintomático nesse sentido que aí é uma transição mais clara em relação à vida adulta, e sair desse universo das férias e da projeção e entrar numa concretude de uma gravidez e tal, enfim, que aí talvez seja um passo, nasce aí uma nova possibilidade, uma nova era. Não, brincadeira, não utilizar essa expressão jamais. Mas acho que é um pouco por aí, sim. Não, massa, eu queria falar do Bia depois, mas acho que vou esperar um pouco. Eu queria que, enfim, se alguém tiver mais algum comentário sobre o filme, assim, e quiser comentar, acho que é massa. Antes da gente passar para falar de contextos, enfim, de outras coisas. Eu tenho algumas perguntas ainda, na verdade, mas vou escolher uma, talvez a melhor. Não, você tinha falado no início sobre o lance dessa relação não dita entre os dois, né? Que, enfim, o filme ele iria passar por esses dois, assim, e, enfim, teria essa relação entre eles e isso ficaria meio nesse não dito, né? Nunca seria explicitado qual realmente é a natureza dessa relação, assim. E isso eu acho que é algo que eu percebo no filme mesmo, assim, que ele fica transitando, eu fico transitando entre perceber essa relação deles como uma amizade às vezes, e aí às vezes algo que não é amizade, né? Alguma outra coisa. E eu queria que você falasse sobre, enfim, como foi conceber isso e quais são as consequências disso no filme para você, assim. É uma boa pergunta mesmo, é difícil, difícil responder assim. Deixa eu ver. Acho que não sei se exatamente isso responde, mas é uma coisa também que me interessa bastante no lance aí da juventude e tal, e se alguém reparar também a quantidade de eventos esportivos que aparecem nos roteiros que eu escrevo e tal, nos filmes que eu já dirigi, tá muito ligado, acho que essa ideia um pouco do jogo, assim, né, que também tá ligada a essa ideia da idealização e também
acho que um pouco dessa performance, né? Daí aí que também entra um pouco no lance da artificialidade da coisa toda, tanto dos diálogos quanto das situações, né? Eu tenho sempre, embora seja parte de uma coisa muito pequenininha do real ali, sempre tem essa tentação em cair na coisa do idealizado, da invenção que ultrapassa a possibilidade do real, né? De falar em coisas que talvez as pessoas não falariam, enfim. Então, e essa coisa do jogo acho que entra um pouco nesse sentido. E talvez na adolescência seja um momento, não só porque talvez na adolescência as pessoas estejam mais, até por conta da escola e tal, estejam mais propensas a praticar esportes, num contexto ali que se mistura com o estudo, né? Então não é que você não faz esporte só por hobby ou como a gente faz mais na vida adulta, né? Ou não faz de forma profissional. Faz ali meio na educação física, faz ali meio junto, então a coisa do jogo, da ideia do jogo, do esporte como um jogo que ultrapassa que faz um splash, né, que faz uma mistura ali com as próprias relações, seja de amizade ou seja de relações amorosas, sempre me interessou muito, até hoje me interessa bastante, assim. E além disso também, aí especificamente no Munique é só essa coisa, né, do jogo, do vôlei, também tem essa anedota que eu contei lá, que aconteceu comigo nas férias, do brother lá da praia também, que é meu parceiro de vôlei de praia, que sumiu e tal, eu fiquei sem o meu parceiro, não pude jogar. Além disso, tem também essa coisa dos personagens ali não. Essa coisa do não dito como uma certa máscara, uma certa performance mesmo, que nunca se concretiza, que evanece, né? Que o vento leva, assim, um pouco isso, né? Então, tipo, e voltando também àquela ideia de que esses núcleos, esses átomos narrativos são tão frágeis que eles desaparecem muito rápido. Então, eu gosto muito dessa coisa, assim, de não vai ter uma grande decepção, a decepção vai ser sempre diminuída e não vai ter uma grande recompensa. Nossa, eles ficaram juntos, que maravilhoso. Eu acho que quanto mais bem sucedido eu me sinto é quando eu consigo ficar bem nesse limite, assim, é quase tá por desaparecer mesmo, assim, esse átomo narrativo aí, essa coisa que é o raio verde ali, né? É muito efêmero mesmo, assim. Então essa coisa de que não fica claro para eles e termina, né? Termina com a frase, vamos lá na quadra jogar, meio, né? Então, vamos retornar ao jogo e o que vai dar esse jogo, né? Não sei não sei o que vai dar, mas e ela aceita, né? Poderia até ser visto como uma atitude, assim, sei lá, submissa, mas acho que a ideia não era essa, assim, um pouco de que, ok, é isso, um jogo, hora perde, se hora ganha, se, sei lá, não importa muito o que vai ser dito, que é um pouco também que volta na bobajada que os personagens falam. Nem sempre as mentiras que eles contam, as lorotas lá que é bodyboard, não sei o que, isso talvez não importe tanto, importa é outra coisa, né? Importa é os dois lado a lado ali, caminhando no vento, e aquela que vai falar, não vai falar, mas o que importa é o que eles não falam, né? Então, também gosto um pouco, sempre, né, voltando um pouco a isso, assim, sempre há uma camada opaca, uma artificialidade que tenta sempre criar, tenta sempre esconder um pouquinho ali o verdadeiro, né, entre aspas, o verdadeiro sentido da coisa. Então, os diálogos e o não dito entram um pouco nisso, assim, não sei se ficou tão claro essa parte final, talvez tenha dado um elástico mental aqui meio bizarro, mas enfim. Acho que ficou assim. É curioso que daí no final a narrativa meio que se perde na paisagem, né? Ela sai do quadro e o que resta é aquela praia, aquele começo do mar ali no fim e os créditos aparecem em cima daquilo, né? Um pouco isso, né? Pensar em vôlei, né? Terminou o set, terminou aqui. Agora, assim, não interessa mais, assim, deixa eles fazerem o que eles forem fazer e, né, e a coisa para nós acabou, assim, chegamos, atingimos esse átomo narrativo. Depois disso, né? Não precisa mais a gente ficar vendo e tal, porque a coisa já chegou ao seu pequeno ápice, né? Embora pequeno ápice seja uma contradição de termos, mas é isso mesmo, né? O pequeno ápice. Não, que massa, cara, que massa, porque, enfim, essa coisa do fortuito, né, desses pequenos lampejos, assim, no cotidiano que acontecem, que são coisas fascinantes, assim, que surgem meio que do cotidiano da coisa, assim, né. Eu sou absolutamente fascinado por isso, assim, eu acho isso muito, muito, muito legal, seja na vida mesmo, seja nos filmes, né? Então é uma pequena obsessão aí que eu tenho, né? Sempre buscar isso, sempre ficar procurando, né? Aquela coisa, tem vantagens e desvantagens, se for pensar em termos bem idiotas, bem funcionais, assim, mas realmente me interessa bastante enfim,
E eu acho que agora entrar num momento aqui para falar do contexto da obra, assim, e de por que se fez esse filme, assim, por que a escolha do Monique enquanto TCC. E acho que no seu caso também seria legal um pouco falar do resultado material da coisa, né? Porque eu não sei se na época de vocês já tinha que fazer memorial artístico, enfim, o que vocês produziram, assim, enquanto trabalho de conclusão. Tá. Bom, por que especificamente né, o roteiro do Monique eu só não tenho 100% de certeza, mas eu sei que eu lembro, assim, até interessante, né, porque o Monique, de alguma forma, é um gesto inaugural para o quadro, em termos, assim, mais formais mesmo, né, eu já digo exatamente por quê, mas acho que, assim, pouco antes, né, daquele momento acadêmico, a gente tem que decidir se vai fazer né, o TCC teórico, o TCC prático, né, colocando nesses termos. Aí eu tava bem na dúvida, não sabia exatamente se fazia um filme, não, se fazia um filme ou fazia algo teórico e tal, não sei o quê, e aí eu tinha escrito o roteiro, mas acho que não com a pretensão de transformá-lo, né, no TCC. Eu tinha feito esse roteiro, Monique ao Sol, e eu não lembro exatamente quais foram os caminhos, mas eu mostrei para o Alexandre, eu comentei para o Alexandre Rafael Garcia, né, professor de vocês, e ele falou, não, ele falou, não, vamos produzir, por que você não faz? Eu produzo o filme, eu produzo para você, eu consigo aqui as coisas, a gente faz. E a partir disso eu resolvi então transformá-lo em TCC. Eu e a Renata, né, acho que eu não lembro em que momento, mas conversei com ela também gostou da ideia e tal, e foi isso. E é engraçado, né, o Christopher, embora tenha estudado comigo a vida inteira ali, né, amigo desde aquela época, ele adiou o TCC dele, então, embora ele tenha feito parte da equipe, claro, né, desde o início também, ele não é o TCC dele também. Então, por isso que eu digo um pouco nesse sentido de ser um gesto inaugural, porque tem né, esse gesto do Alexandre em ter estimulado ali, então juntou o Alexandre, juntou o Christopher, como eu disse, né, embora a gente tenha feito filmes juntos, eu e o Christopher desde o início, e o Alexandre não com a gente, mas o Evandro tinha participado do TCC do Alexandre, mas eu não, e não lembro se o Christopher sim ou não sei, mas de alguma forma ali, então, as peças foram se juntando de forma mais clara. Então, assim, a escolha exatamente do porquê o Monique ao Sol, acho que é mais arbitrária, né? Porque meio que é isso. O roteiro da vez foi o roteiro que eu achei que eu tinha conseguido, né? Como eu disse antes, de ter revisitado o meu arquivo há um tempo atrás, de ter tentado em vários, 2 ou 3 roteiros, ou até mais, encontrar esse átomo dramatúrgico ali, só que tá ainda do jeito que eu não estava muito feliz, e o Monique ao Sol, para mim, ser o momento em que, encontrei, é isso que eu queria, é isso que eu tentei fazer nos 3 roteiros anteriores e não consegui, né, roteiros que não foram filmados, claro, e não consegui, e agora eu consegui, então acho que vamos lá, vamos tentar. E é engraçado também, porque eu não posso afirmar com toda certeza, mas eu acho que tinha alguma coisa de o Christopher ter assim, me desafiado no bom sentido, e isso é uma coisa que eu acho muito, muito legal entre nós, né, na nossa amizade, eu e o Christopher, mas no quadro também no geral, dessa coisa de a gente ter esse lance do desafio, do bom desafio entre nós, né? Eu lembro de o Christopher ter mencionado algo do tipo, seria legal ver um filme seu com um pouco menos diálogos, tipo, embora já tenha muita papagaiada e muito diálogo, seria, assim, um pouquinho menos, vamos ver o que seria. Então, aí tem um pouco disso também, né? O momento do TCC seria o momento para testar uma possibilidade aqui com um pouquinho menos de diálogo, um pouquinho menos baseado na fala nonsense e tal. Então, acho que a escolha e tal é um pouco por aí. Então, a coisa do desafio, a coisa do gesto legal do Alexandre, e também de eu me sentir satisfeito por ter achado que teria encontrado ali o que eu queria ter, que eu estava buscando e eu achei que tinha encontrado na época ali, com esse roteiro. Aí, sobre o memorial descritivo, teve que fazer. Eu tenho bem pouca memória, nunca mais revisitei esse texto, assim, eu não, realmente tenho pouquíssimas lembranças de como ele foi feito, de metodologia e tal, né? Claro, teve um trabalho mais ou menos intenso na época, mas eu nunca mais o revisitei. Acho que, enfim, valeria a pena, claro, vê-lo de novo, assim, mas ele era acho que bastante simples até. No Máscara, mas que, enfim, de alguma forma isso é importante pra gente, assim, que a gente vai descobrindo outros momentos do curso, assim, né, que, não sei, a gente conversou um pouco sobre isso com a Carol, assim, né, de que em algum momento, assim,
criou-se uma certa ideia de que alguns filmes não eram mais possíveis no curso, assim, de tipo, de filmes com certos tamanhos de produção, assim, ou filmes com certas vontades narrativas, assim, e que vocês tinham encontrado uma forma de realizá-los, assim, naquele momento. Mas isso é uma afirmação que eu tô tirando da cabeça, assim, não baseado em nada. Assim, eu sinto dizer que acho que eu nem entendi o que você quis dizer, mas vamos que vamos. Não, eu tenho duas perguntas mais sacanas pra fazer. Eu queria antes perguntar se alguém mais tem alguma coisa pra perguntar nesse sentido, assim, porque senão eu queria já partir pra falar tanto de futuro como de outros contextos, assim, principalmente do que veio a ser a produtora e tudo mais. Não sei se também caberia falar ali um pouco né, que aí ligando um pouco a questão do metrô, né, uma coisa que o Christopher também sempre fala quando fala em público em relação a isso, de que aí o filme circulou bastante, né, em festivais e assim, das grandes tristezas da minha vida acadêmica enquanto graduando foi não ter ido na edição do FBCU, em que o filme foi lá, ganhou prêmio e tal. Eu queria ter ido, mas pelo menos o Christopher foi, que bom que ele foi, deve ter sido muito legal. Mas enfim, assim, acho que é um pouco disso. A gente sempre teve sempre essa ambição, né? Não os filmes, a gente tem a vontade de fazer o filme porque sim, mas sempre tem a vontade também de colocá-lo no mundo. E se o circuito de festivais é a forma de colocar um filme no mundo, então vamos tentar. E o filme teve uma boa recepção. Acho que foi uma boa leva, assim, uma boa leva essa leva do Munique ao Sol. Tiveram belos filmes assim, vindos da FAP também, vindos de outros lugares. Então acho que, enfim, só essa nota de rodapé verbal aqui. Christopher falou ali que foi demais o FBCU. Ah, maldito. Não, maldito não. Eu fico feliz que ele tenha aproveitado. A pergunta acho que tem bem a ver, assim, com o contexto de vocês ali naquela época, porque acho que boa parte daqueles coletivos de estudantes universitários, eles foram lá e eles partiram e conseguiram realizar os seus primeiros longas, assim, né? E coletivos, eu falo coletivo no sentido que se tomou naquele tempo, assim, né? Os cariocas, os mineiros, os alagoanos, os cearenses, né? Conseguiram fazer, até os alagoanos agora conseguiram também. Mas, tipo, por que o que você acha que aconteceu, assim, que essa cena aqui em Curitiba não se desenvolveu tanto a esse ponto, assim? Vocês chegaram a conseguir fazer o bye-bye, chegaram a conseguir filmar os filmes, mas existe essa dificuldade toda em realmente existir um cenário de longas-metragens paranaenses hoje, assim? Pois não sei, mas acho que até assim, se a gente for pensar, essa dificuldade é meio geral, assim, não acho que só mais recentemente que esses coletivos ou produtoras ou grupos ou sei lá que nome a gente for dar, que eles conseguiram viabilizar os primeiros longas, assim, né? Então, assim, acho que é um pouco normal, assim, né, como situação, como um retrato geral da coisa toda, mas talvez de fato no Paraná isso seja mais acentuado, assim, sei lá, diversos motivos aí, né? Eu acho que seria difícil encontrar um só motivo, mas para também não ser injusto e querer falar pelos outros, acho que o caso do quadro tem uma dificuldade, uma dificuldade pela natureza dos projetos mesmo, em vencer editais, né? Por conta, enfim, saber que os mecanismos de edital têm uma relação, sei lá, tanto insólita. Não vou entrar nessa, mas assim, é difícil, talvez seja um pouco mais difícil aprovar roteiros que sejam frágeis nesse sentido, né? Do átomo narrativo ali, da bobeirada, da comédia, da juventude. Isso não é muito levado a sério. Isso, aquilo que eu falei do ressentimento, que não é um ressentimento que não é assim tão amargo, né? Não é essa amargura, não, de jeito nenhum. Mas que um pouco do ressentimento é tipo, que pena, queria que mais pessoas tentassem pelo menos se abrir um pouco para tentar ver essa construção que existe por trás. É uma coisa séria, a gente faz isso muito a sério, tem uma grande energia dispensada da nossa parte. Não é que também, né, só porque é sério, só porque a gente gasta tempo nisso, que as pessoas têm que achar legal, têm que se dedicar, né, a tentar entender. Claro que não. Mas também não reagir assim com desprezo imediato, com esse preconceito no sentido clássico da palavra, já seria um bom avanço, assim. Mas também, né, não vamos entrar assim
personalizar a coisa, nossa, só o quadro, não consegue, a gente tá lutando. Não, acho que é uma dificuldade geral, assim, muitas pessoas da nossa geração, né, também não estão conseguindo viabilizar os longas e é difícil, né, difícil encontrar essa resposta. E eu reforço, assim, eu não queria tentar pensar por quê, né, no caso deles, mas no nosso caso, eu tenho certeza que passa muito por isso, assim, por esse pouco interesse, assim, do mecanismo ali de viabilização, né, embora ainda bem que exista e a gente conseguiu viabilizar muita coisa por meio desses mecanismos, então que bom, né, que bom mesmo, mas tem um pouco esse baixo interesse nesse cinema que é mais que se enquadra mais nessas características que eu falei aí, né, não é um cinema tanto de tema e enfim, acho que passa um pouco por aí essa dificuldade geral da rapaziada. Sim, sim, sim. Não, porque eu acho que a coisa do financiamento público passa muito por essa ideia de que a coisa precisa devolver algo pro Estado enquanto função social, né, que o filme em Sim, si necessita responder uma certa demanda da sociedade, uma ideia de demanda da sociedade, né? sim. Mas não Sim. desculpa, Fernando. Não, só é complementar uma coisa que você já disse de maneira melhor, mas é isso, como se fosse necessário, né? Se assim, se o filme por si só, né, já não fosse o suficiente e tal, e como se a nossa existência como sociedade, como ser humano, só tivesse pautada por uma manifestação política, né, no sentido mais clássico, né, de que tem um efeito público, né, que tem uma manifestação pública da coisa toda, sendo que, como se, né, para usar uma palavra um tanto xarope, mas que já ainda bem caiu um pouco de moda, mas como se os afetos também não fossem uma importante ferramenta aí para nossa existência e tal. Não, sim, sim. E, enfim, acho que teria muito para falar sobre isso, mas acho que talvez não seja o caso aqui. Eu queria mais perguntar para você o que você tem feito agora, assim, o que você tem feito agora e pensado para o futuro, assim, se vocês em algum momento ali romperam com os curtas, se vocês pensam em voltar para isso, se vocês pensam em fazer mais filmes parecidos com o Única ao Sol, se você quer já explorar outros lugares, enfim. O que você tem pensado hoje nesse sentido? Bom, enfim, né, com a pandemia e tal, as coisas mudaram um pouco, mas vou tentar começar de forma organizada aqui essa difícil pergunta, essa difícil resposta e boa pergunta, e complexa pergunta. Mas tá por uma série de motivos aí, de uma certa sorte, enfim, a gente conseguiu agilizar o processo de finalização do Bia Mais Um, que é um longa feito com um orçamento de curta, e que a gente tem contado, tem tentado e batalhado para conseguir mais financiamento para poder finalizar o filme pagando as pessoas de forma correta e tudo mais. Espera muito conseguir isso, mas enquanto isso não acontece, a gente tem contado com a ajuda das pessoas e a gente vai finalizar o filme até o dia 2 de novembro, para tentar inscrever o filme nos festivais e tal, e então tá bem nesse momento, nesse momento agora eu tô imerso na finalização do filme, né? Então revisitando o filme, nós trabalhamos, o Tomás trabalhou junto comigo num corte final, né? Ele propôs uma série de coisas muito legais, o Tomás, professor de vocês também, grande Tomás. Então ficou, a gente fez, né? Só voltando um pouquinho, o filme foi filmado em 2018, então há muito tempo. A gente ficou nessa situação de não conseguir viabilizar por conta de problemas financeiros e tal, né? Finalizar o filme. Ficou meio parado, a gente fez algumas coisas, algumas ações para poder tentar alguma chance aí, então inscrição em mercados, tá? Em work in progress. E em certo momento, foi no início, não sei exatamente qual foi a data, mas no ano passado o filme passou num work in progress no FAN ali, né? No festival em Florianópolis e tal, e foi bem legal, uma sessão pública no cinema, então primeira vez que eu vi o filme com várias pessoas, né, ainda um corte que é bem diferente do corte atual, mas que já trouxe uma série de possibilidades ali, e aí ficou parado e tal, e aí recentemente rolou a gente voltar a trabalhar nele, então com o Tomás, né, o Tomás propôs algumas coisas que eu não tinha proposto, e eu propus algumas coisas e ele trabalhou em cima disso, e aí, enfim, chegou num corte final aí bem interessante. Então, esse filme vai existir muito em breve, assim, quer dizer, existir ele já existe, mas ele vai, pelo menos, dar mais esse passo importante muito em breve. Então, é curioso, assim, interessante pensar nesse sentido, pensar
assim, né, participar agora dessa conversa sobre o Munique ao Sol, tendo visto o Bia Mais Um filme também, que começa com o nome da personagem no título, nessa essa estranha obsessão, mas enfim, também é um filme que é curioso, talvez tenha sido, depois do próprio Munique ao Sol, é o roteiro e o filme que mais se assemelha ao Munique ao Sol, né? Assim, muito do que eu falei, enquanto eu falava, eu pensava, poxa, isso tem a ver também com o que eu estava pensando no Bia Mais Um, embora o Bia Mais Um seja talvez até mais, claro, por vir num momento muito diferente da minha vida e também da vida da humanidade como um todo, tem uma série de questões que são bem diferentes. Mas várias das motivações e vários dos desejos ali que se concretizam ou não, né? Não sei. Eles são simétricos. Além disso, né? Tem um roteiro de longa, assim, eu até poderia dizer, não, esse é meu último filme adolescente, último filme jovem, porque aí tem essa transição já, né? A personagem, esse momento dos personagens que eles estão saindo da vida adolescente, e aí entra um aspecto que é tido, né, como talvez tido não, né, obviamente algo que tem muito a maternidade, né, é algo que está muito mais ligado à vida adulta, então no Bia Mais Um essa coisa da maternidade seria esse passaporte para esse momento, né, de responsabilidade e tal, que tiraria então os personagens ou no mínimo a personagem principal desse espaço da transição, das férias e tal, e também é um filme muito sobre transição, é uma transição, a personagem voltou de fora, né, morou fora e voltou para Curitiba e ela tá entre o período de começar a faculdade nova e não começar, né, faculdade nova não, começar a faculdade, tá transitando e tá lidando com uma gravidez e tal, enfim. Então, por isso que eu digo essa coisa muito próxima do Munique. Mas não é meu último projeto, meu único projeto, meu último projeto de filme adolescente, porque tem um outro projeto aprovado, mas enfim, né, a longa batalha aí para ver se vai rolar, se a Ancine vai pagar, vai nos pagar, enfim, mas que também é um filme, obviamente, também de transição e tal, então tem mais esse projeto que, se tudo der certo, vai ser feito nos próximos anos, se tudo der errado, não vai ser feito, mas eu tenho pensado em outros, né, tenho outros argumentos que eu tenho desenvolvido, tenho isso daí, né, não como diretor, mas como roteirista, estou desenvolvendo um argumento com o André Sena, que é o fotógrafo, né, do Bia Mais Um, né, também foi da Unespar, né, um grande companheiro e amigo nosso também do quadro, e aí é um filme que já não tem nada a ver com essas questões todas, tem outros projetos também, e aí voltando nessa, voltando não, mas tocando nesse ponto que é legal, que é importante, sobre os curtas, a gente teve um momento na produtora que a gente achou que era fundamental que a gente desse esse passo, mesmo que tenha sido um passo meio maluco, assim, que se a gente for fazer uma autocrítica, a gente vai encontrar uma série de problemas nessa nossa escolha, mas acho que ok, é isso. Não acho que a gente deva se arrepender. Acho que a gente fez o certo, assim, então é importante, a gente fez isso e acho que tem que cada vez mais se focar nos longas e tal, mas o curta agora volta a ser, né? Eu digo agora, com essa coisa da pandemia e tal, eu não sei, né? Essa relação é meio idiota, mas enfim, volta a ser uma possibilidade também para uma possibilidade de a gente tentar fazer alguma coisa. Eu sei, eu já falei pro Christian umas 30 vezes, um filme que eu tô fazendo que eu nunca faço. Eu tô fazendo um filme, não sei o que, sobre um negócio, eu nunca termino, assim, eu tô escrevendo mentalmente esse roteiro há 1000 anos, mas eu tenho me divertido com isso também, nunca concretizar esse filme, mas é um curto, assim, que aí sai um pouco, que sai um pouco desse universo jovem também, mas traz algumas dessas questões que me interessam, só que mais voltadas para os aspectos imagéticos, aí também por conta do meu mestrado, né, que eu pesquiso um cineasta que não tem nada a ver com Romer, mas sei lá, não tem tanto a ver com o cinema que eu faço, mas na essência talvez tenha, né, pelo menos na ideia, na ênfase, na idealização e no aspecto mental da coisa, que é o Brian De Palma. E aí é um curtinho que brinca muito com o estudo da imagem e tal, mas assim, só revelando um pouco, não papo meio xarope, não sei se interessa alguém, mas agora eu já desembestei a falar, agora eu vou falar. Não por acaso o filme, embora, né, não seja com adolescentes, tal, ele tem uma brincadeira, uma análise ali de um evento transitório de duas personagens, né, uma história baseada em fatos reais, duas personagens jovens, duas holandesas que foram passar as férias no Panamá e aí desapareceram, enfim, tem
tem todo um lance com câmera fotográfica e tal. Então, né, de novo, voltando a essa ideia das férias, e aí, só que aí um desaparecimento literal que fica registrado em imagens que são absolutamente insólitas e que podem, embora elas são imagens da natureza, são imagens feitas pela câmera das meninas que desapareceram, mas que ninguém sabe se elas foram construídas para parecer que elas foram tiradas pelas meninas ou elas são fruto de uma certa aleatoriedade. Então, de novo, nessa dicotomia do artificial, da natureza, do espaço da paisagem como uma construção pictórica, né? Enfim. Então, tô de novo nessa papagaiada. E possivelmente, quando eu for filmar isso, eu vou atuar também, então, já como um senhor, né? Um senhor velho já, mas, enfim. Uma pessoa antiga. Pessoa antiga. Pessoa antiga. Um abraço para as pessoas antigas. Mas que legal, que bacana, foi muito bom te receber aí. Não, mas sem sacanagem, obrigado mesmo por ter vindo aí, Wellington. Obrigado por ter topado trazer o filme, assim. A gente convidou meio de última hora, mas obrigado mesmo por ter topado e ter trazido, que foi bem massa, assim. Eu agradeço, o que vocês fazem aqui com o Cinefap é maravilhoso, assim, e é sempre, como eu falei no início, é sempre muito legal conversar com vocês em qualquer contexto, seja, né, na papagaiada, ou seja profissionalmente, ou seja aqui, então fico bem feliz, assim, de vocês terem chamado aí o Mônica Sol e foi bem divertido, com certeza, pra mim, pelo menos, com certeza é sacanagem, foi divertido pra vocês, não sei, mas pra mim foi. Não, pra mim foi também, não sei aí pro pessoal que entrou, vai de cada um. Não, mas obrigado mesmo, galera, é isso aí hoje. Tchau, tchau. Abraço. Falou. Falou. Boa noite. Boa janta. Valeu.